Pai Celestial, Senhor nosso Deus, o Teu Espírito Santo não está longe. Como o Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É maravilhoso, Senhor. Como é bom saber que o Senhor não desampara, não abandona, não deixa. O Senhor está sempre presente, sempre pronto a ajudar, a fortalecer, a renovar, a levantar os caídos, a curar os enfermos, a abrir portas e caminhos. Como o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, neste entendimento, às quartas-feiras, sabemos que não podemos, ninguém pode negligenciar a imensidão do Teu amor, a Tua soberania, o Teu poder. O Senhor, fale conosco. Pai, fale conosco. É o nosso pedido que hoje possamos, Senhor, um pouquinho mais, como o Senhor diz, um dia mostra sabedoria ao outro dia, que possamos verdadeiramente, Senhor, receber de Ti a revelação, o fortalecimento, e que o Teu nome seja glorificado pelos Teus filhos, porque o mundo olha, Senhor, e aponta e pergunta: cadê o Teu Deus? Cadê esse Jesus? E nós agradecemos, porque o Senhor diz em todo o tempo: eis-me aqui. O Senhor também diz: onde estiver o meu servo, eu estarei com ele. Fale conosco, é o nosso pedido, toma a Tua direção, e nós agradecemos. Amém? Então, gente, olha só. Há cristãos que são muito crianças e isso é uma realidade, tá? Eu agora sou de Jesus, não vou mais ter problema nenhum. Ou então assim, eu me consagro muito. E o diabo, né? Alguns falam até engraçado mesmo. Esse tal de diabo não se mete mais comigo. Só que não é assim. É só lembrarmos que quando Jesus, depois dos 40 dias de jejum, deserto, sozinho ali com Deus, o tempo todo, Jesus passou 40 dias no deserto com Deus, com o Pai. E ao final dos 40 dias, ele em jejum, o diabo foi lá tentá-lo. Foi lá para ver se conseguia fazer com que Jesus lhe obedecesse. Isso mesmo. Jesus caísse nas suas ciladas. Não é por acaso, irmãos, que a Bíblia tem uma armadura. Nós estamos vendo aí o tempo que nós estamos vivendo. Nunca houve uma época como essa de esfriamento de amor tão grande. Meu Deus. A gente está vendo crianças envolvidas com a internet, adolescentes, jovens. Uma falta de comunhão familiar, de obediência. Coisa está séria. Não é o fato de ter se convertido ou se consagrar que o diabo não vai tentar. Ao contrário. Se o cristão decidir edificar a sua vida, lutar pela sua família, para que Satanás não tenha espaço nenhum, e edificar a própria igreja, porque o cristão é a igreja de Cristo, Satanás vai fazer de tudo para tirar esse cristão da frente dele. Eu quero que você observe comigo as afrontas. Ainda hoje estamos nas afrontas, porque quando alguém se levanta contra Deus, ou quando se levanta contra os servos de Deus, o próprio Deus toma a frente da sua batalha. E isso é bonito, irmãos. Então vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 32, observe comigo o título que diz assim: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Versículos 1 e 2. Depois dessas coisas e dessa fidelidade,
guardando aqui essa palavra, no caso, né, de Ezequias. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes, seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Vamos aqui observar o primeiro versículo. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, está falando de Ezequias, né? O rei de Judá e Jerusalém. O Ezequias, irmãos, ele recebeu um reino destruído. Às vezes a pessoa vem de uma família em que os seus ancestrais caíram na embriaguez, nos vícios de bebida, alcoolismo, de drogas, caíram em miséria. E a pessoa vem para Jesus. O bom é quando ela abre bem o seu coração e dá toda a atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o próprio Senhor Jesus. Você vê que estamos sempre alertando sobre isso quando abrimos o coração, porque nós temos os ouvidos físicos e temos os ouvidos espirituais. Por que muita gente, multidões abandonam Jesus? Porque de verdade não abrem o coração. Vamos à realidade. Claro que alguns até abriram e, vamos dizer, não deram atenção nenhuma ou não valorizaram o que receberam. Ezequias recebeu um reino totalmente destruído. O pai de Ezequias foi tenebroso. Foi o rei de Judá e Jerusalém. Era para zelar pela cidade santa, zelar pela sua família, para ter santidade na sua casa, ter paz no seu lar, edificar o templo de Jerusalém para que as festas celebradas a Deus, ao Deus de Israel, não parassem. Porque Deus habita no meio dos louvores. Só que o pai dele fechou as portas do templo. Irmãos, é algo tão assustador. Vamos a 2 Crônicas 29. Ezequias manda purificar o templo. 2 Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Aqui o pai, Davi como pai, literalmente é a fidelidade de Deus com Davi. Quando alguém se submetia em obediência, logo o Senhor Deus apontava Davi como aquele ancestral que fez tudo que agradava a Deus. O pai dele não foi Davi, é uma forma de expressar. Então, Ezequias era filho, olha só, sua mãe Abia, filha de Zacarias. Ele já vinha de uma linhagem de profetas, de sacerdotes. Agora observa comigo, o pai era o rei e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias fez o quê? Fez o quê? O que era reto. Observa isso. Aos olhos de quem? Alguém engana os olhos de Deus? Conforme tudo quanto fizera seu pai, Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, primeiro ano, no mês primeiro, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as portas da casa do Senhor estavam o quê? Fechadas. Alguém poderia entrar para orar? Alguém poderia entrar para adorar a Deus? Alguém poderia entrar para fazer uma petição?
para pedir um socorro espiritual? Não. O pai dele foi um crápula, sujo. Só pensou nele. A coisa é séria. As portas da casa de Deus têm que estar abertas. Mas as portas vão além do templo. É na congregação, as revelações da palavra que fazem com que o cristão cresça espiritualmente para que possa servir a Deus cada vez melhor e alcançar o que Deus preparou para cada um. Muita gente passa pela vida sem receber quase nada de Deus e é evangélica. Dói na alma da gente quando a gente ouve pessoas que são de Jesus e dizem, não é, que doença não dá imposto, que provações de miséria vêm como castigo de Deus. Dói na nossa alma. As portas da casa de Deus e as portas das revelações têm que ser abertas, irmãos. A pessoa vem para Jesus para encontrar salvação, paz, caminhos abertos. Então vamos lá, continuando. Então Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Logo no primeiro ano, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Às vezes a porta da vida de alguém, irmãos, ela está despedaçada. Às vezes a pessoa lá no mundo, ela bebia, tinha muitos amigos, se converteu e não busca a Deus para que o Espírito Santo dirija, para ver se deve continuar tendo muitos amigos. Muita gente troca. Tem gente, irmãos, que troca o círculo de amizade no mundo pelo círculo da igreja. Só quer amizade. Vocês sabem muito bem disso. Há pessoas que só querem igreja se tiver muita vida social. Ah, aqui não tem o chazinho das mulheres. Ah, aqui não tem o cachorro quente dos adolescentes. Ah, aqui não tem passeio para os jovens. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, irmãos. O que está acontecendo, irmãos? Não está fácil, está uma luta grande. Jesus diz, ensina a criança, ensina o menino no caminho. Eu entendo, irmãos, que passeio, vida social, é com a família. Eu entendo que é a família que tem essa responsabilidade. A família que deve celebrar o aniversário e ver quem coloca dentro de casa. A família que deve, literalmente, promover a criança em entretenimento e ver para onde leva essa criança, ou o que está colocando nas mãos dessa criança. A gente está vendo hoje, irmãos, crianças pequenas com o celular nas mãos, acessando a internet. A gente vê um brinquedo que sai na moda, tem cristão que não observa para ver se tem alguma coisa ali que possa dar lugar ao diabo. Porque tem, irmãos. Eu lembro de uma família que chegou à nossa igreja, há alguns anos atrás, muito desesperada, a família. No meio da festa de aniversário, ou seja, já tinha virado a meia-noite, uma criança de 3 anos, devia até fazer uma festinha mais cedo, né? Criança de 3 aninhos. A família não tinha Jesus. E aí, a menina passou mal no meio da madrugada, desmaiou, foi levada para um pronto-socorro, depois foi transferida para um hospital do plano de saúde da família dela. E chegando lá, os médicos disseram, ela não volta. A menina simplesmente entrou em coma do nada. Não foi um coma induzido, não foi um coma por medicamento. Simplesmente a menina apagou. O coraçãozinho estava fraquinho. 3 aninhos. Celebrando 3 aninhos. E aí, a família desesperada, a vizinha, membro da nossa igreja, já tinha tentado falar de Jesus para eles, porque tudo que entra na moda, que entrava na moda, compravam para aquela criança. Tudo que entrava na moda, compravam para aquela criança. E eu senti dentro do meu espírito de fazer uma pergunta para os pais. Eu fiz a pergunta direto para a mãe. Olhei para a mãe, falei, senhora, casal jovem,
qual foi o tema. Isso depois de 3 dias. A criança em coma, não induzido, não por medicamento. Os médicos já tinham tentado de tudo e a menina não voltava, o espírito da morte. E eu senti no coração de perguntar e eu perguntei. Senhora, qual foi o tema do aniversário da festa da sua filha? Sabe o que eles me disseram? Monster High. Eu levei um susto. Porque Monster High foi uma boneca que criaram há uns anos atrás, cuja cama dela é nada mais, nada menos que um caixão. Isso mesmo, um caixão. Estava na moda. E ganhou de membro da família. Ganhou aquele caixão com a boneca dentro. E a menina ficou empolgada. Uma criança de 3 anos. E eu falei, senhor, os senhores colocaram o espírito da morte na filha de vocês. A boneca foi para as mãozinhas dela, foi presente para ela. Então a morte entrou, o espírito da morte entrou. Aí assim, senhora, foi meu pai, foi católico, foi para a mesa branca, foi para o espiritismo, foi para o baixo espiritismo, foi para a magia negra. E na magia negra trabalhavam com símbolos em cima de mesas. E cada símbolo, literalmente, evocava um espírito. Ou seja, chamava. Falei, senhora, vocês chamaram o espírito da morte para a filha de vocês. Basta dizer, uma criança não tem que brincar com um caixão. Ela tem que brincar com uma boneca, com um parquinho, com panelinha, com fogãozinho. Falei, senhora, meu Deus. Falei, como está a sua filha? Está em coma, 3 dias e 3 noites. Os médicos já fizeram de tudo, ela não volta. Eu falei, vocês é que sabem. Mas entrou pela porta. Como um presente para sua filha. Pelo amor de Deus. Está vendo? Aí tem uma palavra, irmãos, em Provérbios, que diz que maldição sem causa. Aí quando a gente começa, quando nós pastores, porque eu faço isso de quando em quando, esses anos todos que eu tenho de ministério, de quando em quando eu sinto no meu coração, a gente volta numa série, maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, os demônios estão nos ares. Eles querem entrar numa vida, eles querem entrar num casamento, eles querem entrar numa família, eles querem entrar numa empresa, mas eles não encontram espaço. E aí? E abrir a porta para a morte. Chorava. Chegaram em casa, o bolo era um cemitério. Sim, irmãos. A decoração, tudo tinha tema de morte. Falei, vocês vão pedir perdão para Jesus agora. Nós vamos orar aqui, invocar o poder de Deus sobre a sua filha, que é uma inocente, mas o diabo não quer saber se é inocente. Satanás, ele entra onde ele encontra espaço. Eu poderia contar inúmeros casos para vocês. Por exemplo, um casal com pouco tempo de casados, o casal, os dois ficaram desempregados, não tinham condições de pagar o aluguel, e uma amiga que servia aos demônios disse, olha, eu vou mudar de casa e vocês não vão precisar pagar aluguel por um tempo, vem morar na minha casa e tira as coisas dessa casa, mas algumas coisas eu vou ter que deixar lá. O que eles deixaram? Dentre as coisas que deixaram um colchão.
você deitar o seu corpo num colchão ou de uma pessoa cujo corpo tem espíritos malignos. E o seu corpo, você deitar ali, não, pastor, não tem nada demais. Porque as pessoas vão logo julgando e abrindo a boca e definindo. Por que a senhora está falando isso? Porque tem gente que se converte, irmãos, e não repara as portas da sua vida para manter algumas fechadas. Portas de bênção tem que estar aberta. Portas de maldição tem que estar fechada. Maldição sem causa não encontra pouso. E aí? Mudaram-se para essa casa, se deitaram nesse colchão, e em nada mais, nada menos que 3 dias, começou uma coceira no marido, e começou a coceira da junta do pé até o joelho. E coçava de ferir, coçava desesperadamente. Tá. E abriu uma ferida. A ferida abriu de baixo para cima e a carne abriu e saía uma secreção. Era uma coisa tão purulenta, tão nojenta. Novamente, uma vizinha, membro da nossa igreja, falou com essa família. Depois eu volto no caso da menina da Monster High. Uma vizinha disse, olha, isso aí é macumba. Vamos na igreja. E eles aceitaram. Ele foi carregado. Carregado por um amigo e pela esposa. O braço em cima do pescoço do amigo, com a perna para o alto. Os minutos que ele ficava parado, a secreção jorrava no chão. E aí eu não sei por que cargas d'água, porque não era o dia, mas eu estava dizendo e falei exatamente isso. Se a pessoa ganha roupa e não sabe a procedência, quem foi que vestiu. Maldição sem causa não encontra pouso. Às vezes, a pessoa deita num colchão e teve um corpo que estava cheio de espíritos malignos que deitava ali. Ué, mas o demônio fica ali de amostra grátis? Marca aqui que a gente volta aqui. Vai comigo na epístola de Judas. Antes do Apocalipse, tem uma epístola pequenina. Antes do Apocalipse. No versículo 23, diz assim, 22 e 23. Epístola de Judas, esse Judas não é o Iscariotes, era irmão de Jesus, sabe o que está falando, o Espírito Santo usou. Diz assim o 22, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada. Uma pessoa que vai pôr uma roupa para o bar, vai se embriagar. Como é que uma pessoa que se santificou, foi lavada no sangue de Jesus, vai usar aquela roupa? Quanto mais um colchão onde uma pessoa deitou e serviu aos espíritos. Mas tem gente que não quer saber disso. E aí? E aí eu fiz a oração. Não sabia. Eu vi quando chegaram, eu já estava com o culto adiantado, com a perna para o alto, pingava. E eu falei, Jesus, opera do alto da cabeça, plano dos pés, opera aqui, opera ali, opera na casa, e veio dentro de mim. Essa pessoa deitou num colchão de espíritos malignos estiveram. Meu irmão, os dois manifestaram, ele e ela. Ele deu um pulo e caiu. Caiu igual morto. Expulso o demônio, não entenderam nada, foi a primeira vez que entraram numa igreja. Eu disse, Jesus começou a obra, não se afaste da igreja.
venha pelo menos umas 3 vezes na semana. Vocês moram onde? Estão morando aqui perto. Falei, como é que é a história de vocês? Aí contaram da casa da amiga que deixou para eles o colchão, que deixou alguma mobília, roupa manchada da carne, não importa. Não era roupa, mas era um tecido que encostava no corpo. É preciso reparar as portas, irmãos. A pessoa que aceita Jesus, de preferência, porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se buscar fé, ele tem prazer em dar tudo novo. Jesus quer que você tenha coisas novas. Agora, fazer a festa de uma criança de 3 anos, com o tema morte, cemitério, caixão. Pelo amor de Deus. E aí, pastor? Foram para casa, juntaram aquilo tudo que sobrou da festa, porque saiu no meio da festa desesperados. A menina desmaiou, caiu no meio da festa, apagou. Foram para casa, tiraram tudo, queimaram tudo, inclusive o caixão, os bonequinhos, a boneca. E aí, não levou 1 hora e a menina abriu os olhinhos, como se não tivesse nada. Os médicos não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Maldição sem causa não encontra pouso. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Jesus quer tudo limpinho na tua vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas não é como uma casa que você consagra. Não é como um carro que você consagra. Mas fazer um tema de aniversário com caixão, com cemitério. Infelizmente, de uma forma triste e trágica, aprenderam a lição. Volta comigo lá. Em 2 Crônicas 29. Então, irmãos, logo no primeiro ano do seu reinado, o Ezequias, ele abriu, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Da casa do Senhor e as reparou. A pessoa que aceita Jesus, irmãos, ela já tem condição, literalmente, de mostrar Jesus pela sua própria vida. Por quê? Porque agora existe, literalmente, a presença de Jesus dentro do coração. Então, uma pessoa que agora, ela tem a luz do céu, ela tem a paz de espírito, ela tem a confiança, ela tem certeza de vida eterna. E as pessoas veem isso e precisam ver. Versículo 4. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário. Você tem que tirar, irmão. Ela tem que tirar a mágoa, a raiva, a ira, o ódio do coração, a palavra pesada, as palavras torpes da boca, as palavras de medo, as palavras de dúvida. Tem que tirar tudo isso. Mas ela tem que ver o que encosta no seu corpo, irmãos. O que ela bota dentro de casa. Tem gente que se converte, ainda não conseguiu contemplar as grandezas do Senhor. Para saber que o Senhor Deus quer dar tudo novo. Ele quer fazer tudo novo na tua vida. Deus não quer você vivendo de migalhas. Jesus falou para a mulher cananeia que as migalhas que caem da mesa dos seus donos, quem come são os cachorrinhos, que os filhos comem à mesa. E aí? Muito bem. Muito bem. O Ezequias, vocês estão vendo aqui a fidelidade desse jovem que assumiu o reinado de Judá e Jerusalém, recebeu do pai tudo destruído. Agora, ele vai chamar todo o povo para voltar à prática das primeiras obras, para que o templo do Senhor esteja em atividade. Irmãos, é tão bom quando a pessoa acorda e diz: eu vou voltar para Jesus.
e volta enquanto é tempo. Porque o diabo está fazendo de tudo para denegrir a imagem do evangelho de tal forma que você hoje vê escândalos para todos os lados. Você vê o que esse jovem recebeu do pai dele. Só que ele deixa tudo isso para trás e mãos à obra. E aí? Vai comigo agora em 2 Crônicas 32. Versículos 1 e 2. Então, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Dá uma paradinha. O que seriam essas cidades fortes? É quando o cristão, irmãos, ele é tão firme na fé, que ele não abre mão da palavra de Deus para cada área da sua vida. O diabo vai fazer de tudo para ele duvidar da palavra. Vocês lembram que o diabo foi lá no deserto e falou para Jesus, ele viu que Jesus estava com uma fome desesperadora. Jesus olhando pedras, e o demônio viu Jesus com aquela fome desesperadora e disse, se tu és filho de Deus. Satanás está sempre tentando colocar em dúvida, irmãos, a fidelidade do cristão para com Deus e de Deus para com o cristão. Se Deus fosse teu pai, você não passava por isso, por aquilo. Se você fosse fiel mesmo e você fosse firme com Deus ou com Jesus, você não tinha sofrido tal coisa. Satanás está sempre tentando colocar dúvida no cristão, na fé do cristão, nas orações do cristão. O cristão tem que abrir os olhos. Cristão, irmãos, tem que abrir os olhos. Você vê que o Ezequias, ele é de uma fidelidade tremenda. Um menino de 25 anos levantava de madrugada para reparar as portas do templo, restaurar o culto a Deus, os sacrifícios para que a casa de Deus estivesse movimentada pela presença de Deus. Ou seja, quando o cristão é espiritual, irmãos, ele não se conforma com o sofrimento. Ele não se conforma quando a sua vida não muda. A Bíblia diz que Jesus, posto em agonia no Getsêmani, ele orava mais intensamente. E foi o que fez Ezequias. Agora você volta comigo no capítulo 29 de novo, só que no versículo 30. Olha quem foi esse jovem chamado Ezequias. Um menino de 25 anos. Ezequias restabelece o culto a Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram-lhe 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para o sacrifício expiatório. Como era naquele tempo, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram em animais, tá? Então, ele restaura os sacrifícios a Deus. Ou seja, ele está trazendo a presença de Deus no templo para abençoar o povo. Irmãos, quando o cristão não se importa com o templo, ele não tem noção. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é o pão da vida. Ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Às vezes entra na igreja uma pessoa que está pensando em acabar com a vida. Está no desespero total. O Espírito Santo examinou aquele coração, preparou um pedacinho daquele culto só para aquela pessoa e vai dar um alívio dentro dela e mostrar como ela deve agir ou o que deve fazer. A pessoa termina o culto, isso já aconteceu várias vezes, do obreiro à obreira chegar e dizer, precisa conversar? Não. A palavra falou comigo. Eu já sei o que eu vou fazer. E aí, eu ia fazer besteira, eu não vou fazer mais. Por quê? Porque a palavra falou comigo. Olha a importância, irmão, de estar ouvindo a palavra. E às vezes o cristão não atenta para isso. Nesse tempo, desse caso da Monster High, foi o mesmo tempo desse moço com a chaga aberta da curvatura do pé,
da curvatura do peito do pé até o joelho. Em 15 dias, devagarinho, 15 dias, foi fechando, secando, fechando, ficou aquela marca do joelho até a curva do pé. Fechou completamente. Por quê? Pegaram aquele colchão que deitou um corpo que tinha espíritos malignos, botaram no quintal e tocaram fogo. Pastora, pegamos uma esteira, deitamos na esteira, estamos dormindo tranquilamente. Pediram que a igreja fosse lá, ungisse a casa, abençoasse a casa, e mudou a história completamente. E rapidinho estavam os 2 empregados. A Bíblia diz que Deus não negará bem a alguns que andam na retidão. É preciso reparar as portas. Só que, quando alguém decide reparar as portas da sua vida, tem gente que não suporta ouvir isso. Às vezes você diz assim, ó, isso está na moda, mas não vai ser bom para você. A pessoa que não dá atenção pode pagar um preço alto. Maldição sem causa não encontra pouso. Quando o rei da Assíria viu que o rei Ezequias estava restaurando Jerusalém, estava voltando a comunhão com Deus, a oferecer os cultos, os sacrifícios, os louvores, a adoração a Deus, o bicho ficou desesperado. Por quê? Porque quando a igreja está aberta e a palavra de Deus é ministrada, qualquer pessoa, irmãos, que entre e ouça com o coração aberto, o Espírito de Deus vai falar com ela. Vai ter alguma melhora de imediato. A palavra de Deus diz no Salmo 34, olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. A fé é pelo ouvir. Estou até para falar sobre isso, não hoje. A fé é. O que é isso? A fé é permanente na palavra. Abriu o coração, qualquer culto. Deixa eu contar uma para vocês. Há muitos anos atrás, muitos anos, em alguma igreja da graça, tinha um evangelista, tadinho. Terça-feira o bichinho ficava sozinho na igreja para dar conta de tudo. E aí, era o dia que o pastor tirava para cuidar de coisas pessoais. E aí, o bichinho limpava a igreja. Às vezes não dava tempo de comer, fritava um ovo correndo. E fazia culto de manhã, de tarde, à noite. E ele estava nesse dia. Aí, igreja na beira da rua, muita poeira. Aí ele pega a vassoura, vai varrer, vai lavar banheiro. E aí vai fritar um ovo para comer. E de repente chega a hora do culto. Ele, ai meu Deus. Aí ele está no altar. Aí ele no coração dele, Senhor, me socorre. Tinha um casal, irmãos, que uma senhora orava 3 anos para o marido se converter. 3 anos. E o marido saiu de férias. E virou para ela e falou, mulher, você vai à igreja hoje? Ela disse, sempre que eu posso eu vou até todo dia. Eu vou contigo. Aí ela gelou. Ela falou, ai meu Deus, terça-feira o pastor não faz culto. É o evangelista. O que ele vai falar, meu Deus? E o pobrezinho estava tão cansado, eu conto isso de vez em quando. Escuta, esse pobrezinho estava tão cansado, que ele abriu a Bíblia assim, chegava a estar com sono, acordou cedo, sozinho, fazer tudo. Aí ele bateu o dedo assim, tipo assim, aqui que eu vou ler. Sabe aonde caiu? Na genealogia de Jesus. E sabe como é que ele leu, de tão cansado? Que fulano nasceu, que fulano viveu, que fulano morreu, que fulano nasceu, que fulano morreu, que fulano nasceu, fulano viveu, fulano morreu. Aí tá. Ela tá gelando, ela, ai meu Deus, há 3 anos eu oro para esse homem se converter.
E aí, quando ele terminou de ler a genealogia de Jesus, ele falou: olha só o evangelista. E quem não aceita Jesus, nasce, cresce, vive, morre e vai para o inferno. Agora vamos orar. Desse jeito que eu estou te contando. Ela gelou e falou: meu Senhor, esse homem nunca mais vai querer entrar na igreja. 3 anos ela na Igreja da Graça, 3 anos orando para o marido se converter. 3 anos todo dia suplicando: Senhor, eu e minha casa. Tá bom, chegou a quarta-feira, culto de membros. Ele está olhando e nada, ela nada. Ela está na cozinha, começando a fazer janta. Ele chega na cozinha e falou: mulher, tu não vai à igreja hoje não? E ela disse: vai escutando. Ela disse: eu nem olhei a hora. Vamos lá, vou te levar. Você não escutou o que aquele pastor, não sabia que era evangelista. Você não escutou o que ele falou, não? Que nasceu, que viveu, que morreu, nasceu, viveu, morreu. E depois não aceitou Jesus, foi para o inferno. Eu não vou para o inferno, não. Eu vou lá hoje aceitar Jesus. Acredite se puder, isso é um caso seríssimo. E 30 e tantos anos atrás, numa igreja da graça, em algum lugar, no fundão desse Rio de Janeiro. Que isso, pastor? É isso mesmo. Foi a palavra que Deus tinha para tocar o coração dele. Eu não vou para o inferno. Eu vou lá para aceitar Jesus. E já chegou, era o pastor. Ele falou: cadê o moço de ontem? Aí ela falou: esse é o pastor. Ah, então tá bom. O pastor fez apelo e já estava lá na frente. Eu quero aceitar Jesus, que eu não quero ir para o inferno. O negócio, irmãos, é reparar as portas do templo. Se quem é de Jesus leva a palavra a sério, Deus vai honrar. Se quem é de Jesus, irmãos, não fica com esses milindros de dizer: não, porque está na moda, não, porque não é bem assim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Maldição sem causa. Mas aí, vamos lá? 2 Crônicas 32, versículo 11. Versículo 11. Olha o que o rei da Assíria, que é o próprio diabo, vai fazer, vai falar agora. Versículo 11. Porventura, vamos pegar o 10. Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Olha o rei Senaqueribe afrontando o Deus de Israel. O que nós temos dito esses dias, irmãos? Ninguém afronta a Deus e fica de graça. Por isso que o cristão não pode ter acordo com o diabo. Pelo amor de Deus, precisa dizer, uma festa de criança de 3 anos com caixão, precisa dizer que é o espírito da morte? Todo mundo não está sabendo? Pelo amor de Deus. Não precisa ser cristã para raciocinar e dizer: não, peraí, isso é morte. Então vai comigo. Olha só o que Senaqueribe vai fazer para afrontar a Deus e o povo de Israel. O rei Ezequias: não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? O que Senaqueribe está dizendo? Eu sou o Todo-Poderoso. Ele está mexendo com quem? Com Deus. Ele está mexendo com Deus, irmãos.
Irmãos, teve um humorista, durante a pandemia, que disse que a Covid não pegava dele. Que se a Covid pegasse, ele tinha um anel, que o valor era tão alto, que ele apanhava os pulmões do paciente do lado dele e jogava para dentro dele. Só que quando a Covid bateu, ele não conseguiu fazer isso. O anel valioso não conseguiu. Não se brinca com Deus. Não se zomba de Deus. Não se afronta a Deus. As pessoas não têm noção. Vai comigo no versículo 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vos fosse Deus, vos possa livrar das minhas mãos? O desafio dele está indo longe demais. Ele está mandando recado para Ezequias e dizendo, vem cá, quais foram os deuses dos povos que livraram esses povos do poder dos meus pais? Só que ele não tem noção. Como o faraó não teve noção de que estava mexendo com Deus de Israel, como muita gente não tem noção que quem ataca um cristão, ataca o próprio Senhor Jesus. Às vezes zombam de cristãos. Por que Jesus manda a gente ter compaixão de quem é? Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e os perseguem. Quebra a ponte. A misericórdia de Deus está se estendendo. A coisa é gravíssima. E aí? Olha a afronta dele. Versículo 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Caramba, está longe demais, irmãos. Esse camarada enlouqueceu. Ele está zombando de Deus. Ele está dizendo, vocês estão pensando que podem escapar das minhas mãos? Vocês estão pensando que esse Deus dos judeus pode fazer alguma coisa por vocês diante de mim? Sabe o que Ezequias fez? Vai no versículo 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e... Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram. Volta agora em 2 Reis, no capítulo 19. Vai comigo em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Ninguém zomba de Deus, não, irmãos. Quando alguém zomba da cara da gente, a gente tem compaixão, a gente vai logo orar. Vai comigo no versículo 35, ou quando alguém ataca. Vai comigo no versículo 35. Deus, título, fere os assírios. 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Quantos anjos? E feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos. Escapou alguém? Um anjo, irmãos. Se Deus exercesse vingança, como era no Antigo Testamento, não teria um zombador que acrescentasse um dia a sua vida depois de zombar de Deus. Às vezes a misericórdia de Deus se estende, mas chega uma hora que Deus puxa a corda e diz assim, basta. O que nós precisamos estar dando cobertura à família? A gente não sabe se tem algum que é zombador, se tem algum que fala besteira contra igrejas, contra Jesus. E enquanto tiverem intercessores, as misericórdias de Deus se estendem.
Ezequias orou junto com Isaías a favor de Israel. O plano de Ezequias era acabar com o povo de Israel. Tomar tudo, saquear tudo. E Deus olhou e disse, não, é meu povo. Então, o próprio Deus foi em favor deles. Atenção, igreja. Por isso que lá em Gálatas a palavra de Deus diz que ninguém zomba de Deus. Que com Deus não se brinca. A coisa é gravíssima. Quando você for alvo de afronta, de ataque, dobra o seu joelho e tenha compaixão. Mas não fica também alimentando e ouvindo, não. Sabe por quê? Porque vai fomentar. A Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. Vamos continuar aqui, versículo 36. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi. E voltou e ficou em Nínive. Era a capital da Síria, era o porto seguro deles. Olha bem. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Serasar, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Cadê Senaqueribe? Cadê Senaqueribe? Não bota maldição na sua casa. Repare as portas da sua vida. Literalmente, irmãos. Quando o povo de Deus abre o coração para entender a palavra, o Espírito Santo, em alguns momentos, ele vai apontar o que é preciso ser feito. Então, cumpre-se maldição sem causa. Amém? Glória a Jesus. Obrigada, Jesus.